Se você já sentiu que um lugar queria que você fosse embora, talvez tenha tido sorte, porque pior do que um lugar hostil é aquele que espera você entrar e fecha a porta por dentro. Foi exatamente isso que aconteceu comigo no prédio, número 29 da rua Doutor Amaral. Um edifício antigo, revestido com azulejos rachados, janelas sujas e um cheiro indefinível de umidade velha e isolamento. Aluguei o apartamento por desespero. Meu contrato tinha acabado, meu último emprego havia ido para o ralo, e o aluguel estava mais barato que qualquer pensão de rodoviária. O anúncio dizia: amplo, silencioso, ventilado, ótimo custo-benefício. A dona do imóvel? Uma senhora magra de voz trêmula que só me deu uma recomendação. Nunca use a chave pequena, aquela do chaveiro prateado. Simplesmente, não abra aquela porta. Achei que fosse exagero. Mas naquela primeira noite, eu vi o que tinha por trás daquela fechadura. O apartamento em si era comum. Antigo, mas funcional. Cozinha com azulejos dos anos 70, um banheiro estreito, sala com tacos soltos e 3 quartos. 2 estavam limpos, com janelas cobertas de poeira e cortinas rasgadas. O terceiro, no fim do corredor, tinha a maçaneta envolta em plástico e fita isolante. A porta exalava um cheiro acre. Não forte, só estranho. Naturalmente, me lembrei da chave pequena. Ela estava no chaveiro prateado, presa junto das outras. Mais leve que as demais, com uma mancha escura bem na base. Não parecia ferrugem. Aquela noite tranquei todas as portas, menos aquela, porque ela já estava trancada por dentro. Dormir foi difícil. A cada estalo do piso, a cada gemido da tubulação, eu me perguntava: o que tem atrás daquela porta, às 3h17 da manhã? Lembro bem, porque o relógio piscava o tempo. Ouvi o som de algo raspando. Veio direto do fundo do corredor. Como se unhas arranhassem madeira. Levantei num pulo. Corri até lá com uma lanterna. E no batente da porta trancada, havia marcas, 3 arranhões verticais recém-feitos. A madeira ainda sangrava a resina. No dia seguinte fui falar com a síndica. Uma mulher de voz seca e olhos fundos chamada Dona Marta. Ah, você está no 502, ela disse com uma expressão grave. Aquilo devia continuar fechado. Fechado o quê? O quarto. Aquele quarto não foi feito para ser reaberto. O prédio devia ter lacrado aquele apartamento. Depois do último inquilino. O último! O que houve com ele? Ela hesitou e disse apenas: ele apodreceu. Voltei para o apartamento com a cabeça girando. Ele apodreceu, ela disse. Uma parte de mim queria entender. Outra. Só queria pegar minhas coisas e sair dali. Mas algo me impedia. Era como se o apartamento esperasse por mim. Na manhã seguinte acordei com um cheiro insuportável vindo do corredor. Como carne velha, mas não podre de verdade. Era quente e tinha um fundo adocicado, enjoativo. Fui até a porta do quarto trancado e, dessa vez, notei algo novo. A fita isolante havia se soltado. As pontas estavam no chão ainda com pedaços de cola fresca, como se alguém tivesse puxado durante a madrugada ou de dentro. Tentei não pensar mais naquilo, mas quando fui ao mercadinho da esquina comprar comida, cruzei com um velho que me parou na calçada. Ele me olhou como se soubesse. Você tá no 502? Assenti. Ele se aproximou. Você sabe o que ele fazia, né? O homem antes de você? Não. O velho mordeu os lábios nervoso. Ele falava com o quarto. Dizia que a madeira respondia, que ela tinha fome, que se alimentava das pessoas. Isso é ridículo, tentei dizer, mas a voz saiu falha. Não é não. Aquele quarto não tem parede atrás. Só tem mais quarto, mais escuro, mais fundo. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Não tem parede atrás. Resolvi tirar a prova. Naquela noite, esperei a hora mais silenciosa. 3h da manhã. Me aproximei da porta com a chave prateada na mão. Segurei a maçaneta com um pano e respirei fundo. Ela girou, devagar, sem travas, e abriu.
O cheiro que saiu de lá era vivo. Não era apenas podridão. Era como entrar em uma boca antiga. A luz da sala não entrava. Totalmente ali. O breu parecia denso, quase sólido. Usei o celular como lanterna. E o que vi dentro do quarto não fazia sentido. O chão era de madeira, como o resto do apartamento. Mas nas paredes não havia tinta. Só carne, como se a parede tivesse sido feita de pele grossa, costurada, pulsante. E mais ao fundo, onde deveria haver uma parede de alvenaria, havia outra porta, uma porta de madeira, úmida, pingando. Antes que eu pudesse me mexer, algo se moveu no teto. Um barulho de estalo, como ossos molhados. A luz do celular piscou, e ali, por uma fração de segundo, vi olhos no escuro. Não humanos, não animais. Apenas olhos. Olhos fundos empapados crescendo da própria madeira. Fechei a porta com força. Tranquei. Joguei a chave no vaso sanitário. Tentei dormir. Mas não consegui. E antes de amanhecer, a porta bateu. 3 vezes. De dentro para fora. Depois da terceira batida naquela madrugada, algo mudou. Não apenas no apartamento, em mim, acordei suando. E não de calor. O suor tinha um cheiro estranho, como vinagre azedo. Minha pele coçava. E quando fui ver, os pelos do meu braço estavam caindo. Lavei o rosto. Me olhei no espelho. Meus olhos estavam fundos, a pele amarelada. Parecia que eu estava adoecendo. Mas não era doença. O quarto estava me tocando. Tentei sair. Passar uns dias fora. Arrumei uma mochila. Mas quando fui abrir a porta do apartamento, a chave não girava. Puxei, empurrei, forcei. A tranca girava em falso. Como se por trás alguém estivesse segurando. Fui até a janela. E vi o céu cinza escuro, mesmo sendo meio-dia. As outras janelas do prédio estavam todas tapadas, não com cortinas, mas com tábuas de madeira, como se o prédio inteiro tivesse sido lacrado por dentro. Fui até a portaria, mas o interfone não funcionava. A campainha não tocava. Nenhum som externo, nenhum vizinho. Eu estava sozinho. Naquela noite, os sons voltaram. Dessa vez, não apenas raspadas, mas vozes, sussurros. Vindo do quarto trancado, me chamavam pelo nome, não com raiva, mas com fome. Você já está podre por dentro, não é? Deixa a gente voltar por você. Esse prédio foi feito de dentro para fora. Você sabe disso agora. Tentei dormir no banheiro com a porta trancada, mas não adiantou. Acordei com a sensação de que alguém havia deitado ao meu lado, e a parede de azulejos estava mole, como carne. Dona Marta apareceu na porta no dia seguinte. A primeira voz humana em dias. Você abriu, né? Você já está apodrecendo, dá pra ver. Ela entrou, fechou a porta e apontou para o corredor. O próximo estágio é quando você começa a ouvir os outros quartos. Outros? Sim. O que você viu é só o primeiro. Prédio foi construído sobre eles. Cada andar esconde um. Cada andar tem sua fome. Mas por que eu? Ela sorriu, amarga. Porque você alugou. Ninguém obriga ninguém. Ela deixou uma última coisa, um envelope. Dentro, fotos de todos os inquilinos que passaram por ali antes de mim. Todos deformados. Olhos afundados, pele esfarelando, como frutas esquecidas. E atrás de cada um deles, a mesma porta de madeira. Sempre molhada. Eu tentei sair. Juro por tudo o que é sagrado. Bati na porta até minhas mãos sangrarem. Gritei da janela, mesmo sabendo que não havia mais rua. Lá fora era apenas um céu que parecia papel molhado, tremendo devagar. Naquela noite, o sussurro não veio do quarto. Veio das paredes, do ralo, da caixa de descarga, do espelho. Cada centímetro do apartamento falava comigo. Agora você faz parte. Seus ossos vão sustentar o teto. Seus fluidos vão lubrificar os corredores. Fugi para a escada, subi correndo.
piso após piso, todos os andares iguais ao meu. Mesmo layout, mesmos detalhes, mesmo cheiro. No 8º andar, ouvi uma criança chorando atrás de uma porta. No 12º, um homem gemia, pedindo para morrer. No 16º, uma mulher sussurrava. Eles me enterraram em pé entre as paredes. Não consegui continuar, voltei para o meu andar, mas não era mais meu andar. Na minha porta não havia mais o número 502. A madeira estava inchada, escorrendo algo preto e denso. Abri mesmo assim. E vi um corredor. Não minha sala. Um corredor sem fim, feito de tábuas. A madeira respirava. Sim, respirava. Subia e descia, com ritmo, como pulmões, como se o prédio estivesse vivo. E no final do corredor, ela, a porta, a mesma do quarto trancado, molhada, tremendo, esperando. Eu fui até ela, não porque queria, mas porque o corredor andava. Por mim, pisava sozinho. A maçaneta era quente como carne viva. Quando toquei algo dentro da porta, se moveu e abriu por si só. Atrás da porta havia o vazio, um abismo escuro, mas dentro dele, formas, corpos costurados à madeira, pessoas vivas com olhos abertos, sussurrando. Mais um. Mais um. Mais um. Uma mão saiu da escuridão e me tocou o peito. Não doeu, mas queimou. Como se ela me puxasse não o corpo, mas tudo o que eu era. Acordei no chão da cozinha, sozinho, mas não igual. Minha pele agora estava escura nas pontas, meus dentes moles, meus olhos enxergando mais do que deviam. No canto da sala, onde havia uma parede, agora havia uma porta, uma nova, molhada. A nova porta apareceu do nada. Não havia parede ali, nem corredor, mas ela brotou como um tumor. E logo começou a pulsar, igual a carne viva. Respirando, chorando um líquido escuro por baixo da soleira. Tentei ignorar, ficar longe. Mas ela me chamava, não com som, com memórias. Passei os dias seguintes sem conseguir comer. Meu estômago doía como se houvesse pregos dentro. A água da torneira vinha com gosto de terra. Meu corpo estava secando, e eu sabia o motivo. A porta me queria inteiro, antes que eu apodrecesse por completo. Na madrugada seguinte ela se abriu sozinha, sem vento, sem toque, como se soubesse que eu estava pronto. Lá dentro, um quarto, simples, quase vazio, mas nas paredes, quadros, quadros com rostos, milhares, todos, imóveis, todos me olhando. Mas com um detalhe, não tinham olhos. No centro do quarto, uma cadeira. E sobre ela, um espelho. Mas o espelho não mostrava o que estava na frente dele. Mostrava o que havia atrás. Eu. Mas não como eu era. Como eu me tornaria. Um ser inchado, coberto de bolhas. Com a boca aberta em um grito que não saía. Com a pele descolando do rosto. E atrás do reflexo, a cidade apodrecida. Toda. Construída de carne, osso e medo. Tentei correr, mas o chão me segurava. Pisei no assoalho e senti dedos puxando meus tornozelos. A madeira era feita de braços. Comecei a afundar, como se estivesse pisando em lodo. Os quadros nas paredes riram, sim, riram, com bocas que se abriram devagar, revelando que cada quadro era, na verdade, uma janela para o inferno. E todos ali tinham passado por aquela porta, assim como eu. Então ela apareceu. A coisa não tinha forma definida, mas era feita de tudo que sobrou das pessoas. Cabelos, ossos, línguas, dedos, olhos arrancados. A coisa andava devagar, e cada passo fazia a madeira apodrecer mais rápido. Ela não falava com palavras, falava com lembranças que não eram minhas. E me mostrou tudo, como o prédio foi construído em cima de corpos, como os primeiros moradores nunca saíram, como cada novo inquilino era uma oferenda, e eu era apenas o mais recente,
mas com algo diferente. Eu aceitava. Sim, ali, naquele instante. Deixei de lutar. Senti minha carne se adaptar. Minhas unhas crescerem tortas. Meus dentes nascerem nas palmas das mãos. Eu me tornei parte do quarto. Ou, melhor, o próximo quarto. Hoje, a outra pessoa no apartamento. Ele se mudou há poucos dias. Ouviu os sons. Viu a porta nova. Acha que ainda pode sair, mas já está com cheiro estranho. E quando ele dormir, vou chamar por ele. Vou dizer que o apartamento é antigo, sim, mas que o verdadeiro problema é o que está apodrecendo por dentro. Dele, como foi comigo, como é com todos. Se você gostou da história de hoje, deixe um like, se inscreva no canal. Deixe um comentário abaixo dizendo qual foi a parte mais assustadora para você. E me diga, você moraria em um prédio assim, mesmo se o aluguel fosse muito barato? Eu nunca imaginei que o Trianon fosse um lugar tão peculiar. Ao me aproximar do edifício, a velha estrutura de 9 andares parecia estar quase escondida, como se quisesse evitar ser notada. O prédio estava situado no centro de uma cidade, movimentada, mas de alguma forma parecia deslocado no tempo. O edifício não estava exatamente deteriorado, mas era evidente que estava no limiar da decadência. O corredor estreito e as paredes de concreto me davam uma sensação de opressão. Não era um lugar onde se gostaria de morar. Mas, naquela noite, tudo o que eu queria era um lugar para descansar. Decidi então alugar um apartamento no Trianon, sem saber o que estava prestes a me aguardar. Quando o elevador parou no 9º andar, algo me causou uma leve sensação de desconforto. Era como se uma presença invisível me observasse. Olhei ao redor, e embora os apartamentos estivessem todos em silêncio, algo estava errado. Eu não conseguia identificar o que era, mas a atmosfera ao meu redor estava pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu deixei as portas do elevador se fecharem atrás de mim, e com uma sensação estranha, caminhei pelo corredor até a porta do meu apartamento. O corredor estava mal iluminado, com as lâmpadas piscando de vez em quando, como se estivessem prestes a falhar. O ar era denso, com um cheiro de mofo misturado com o de madeira envelhecida. Quando me aproximei da porta do meu apartamento, algo chamou minha atenção. O número 9 no final do corredor estava mais desbotado do que os outros números. Fiquei com a sensação de que ali havia algo mais, uma falha no espaço-tempo, mas eu atribuí isso à minha imaginação. No entanto, a dúvida persistiu. Com uma chave enferrujada, abri a porta do meu apartamento e entrei. Algo dentro de mim se perguntava se eu deveria realmente estar ali. A primeira noite no Trianon foi relativamente tranquila, mas logo após me deitar, percebi um barulho estranho vindo do corredor. Eu poderia jurar que havia ouvido passos. Isso me deixou inquieto. Levantei-me da cama e fui até a porta tentando ouvir mais atentamente. O corredor estava vazio, mas, no fim dele, a luz tremeluzia, criando sombras que pareciam se mover. Tentei ignorar o que eu sentia, fechando a porta rapidamente, mas mesmo com o travamento, a sensação de ser observado nunca se dissipava. O silêncio era profundo, mas inquietante. Então, ouvi algo mais. Um sussurro fraco, mas ainda assim muito claro. A voz parecia vinda de longe, como se alguém estivesse tentando me avisar. Não vá para o 9º andar. Não conseguia entender direito, mas o medo tomou conta de mim. Eu sabia que havia algo ali, algo que eu não deveria enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade me consumia. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, após uma noite de insônia, decidi investigar o que estava acontecendo. O 9º andar parecia o centro do mistério, e uma força inexplicável me arrastava para lá. Quando o elevador parou no 9º andar, a porta se abriu para uma escuridão densa, como se aquele andar fosse um espaço fora do tempo.
As lâmpadas estavam apagadas e o ambiente estava imerso em uma escuridão opressiva. Era como se não fosse um andar comum, mas um lugar perdido no espaço e no tempo. Respirei fundo e dei um passo para fora do elevador. O corredor parecia interminável, e a sensação de que algo me observava se intensificou. O ar estava mais frio ali, e eu podia sentir meu corpo gelar. Ao caminhar por esse corredor escuro, um pensamento tomou conta de mim. Esse andar não deveria existir. Não estava no projeto do edifício, não estava na planta baixa. Mas ali estava, com seus corredores e portas fechadas. Finalmente cheguei até uma porta. Ela estava fechada, mas de alguma forma, eu sabia que dentro dela estava o que eu procurava. Ao abrir a porta com a chave que encontrei no meu bolso, eu fui envolvido por uma estranha escuridão. Era um quarto, mas não parecia um quarto normal. O espaço estava vazio, exceto por um espelho. O espelho estava limpo, mas de alguma forma, a imagem refletida nele parecia distorcida. Eu me aproximei lentamente, sentindo a presença de algo maligno. Olhei fixamente para o reflexo, mas em vez de ver meu próprio rosto, vi uma figura sombria. A figura estava parada, observando-me. De repente, a sensação de ser puxado para o espelho tomou conta de mim. Algo dentro de mim se rebelou contra esse impulso, e eu tentei recuar, mas as sombras começaram a se estender, como se a própria escuridão estivesse ganhando vida. O medo se apoderou de mim. Não fuja. A figura sussurrou em minha mente. Era como se a presença da sombra tivesse se tornado parte de mim, como se ela estivesse me conectando àquele lugar. Fiquei preso naquela sala, e a sombra continuava a se expandir. Meu reflexo no espelho não era mais o meu. Eu vi a figura me observando, mas também vi outra versão de mim, mais distorcida, mais sombria. Os olhos da figura refletida estavam vazios, como se estivesse sendo devorado por aquele lugar. A porta atrás de mim se fechou sozinha, com um estrondo que ecoou pela sala. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Eu estava preso. O espelho diante de mim parecia brilhar, uma luz escura pulsando dentro dele. De repente, uma sensação de pavor se apoderou de mim, e eu senti que algo ou alguém estava se aproximando. O espelho se distorceu, como se uma fenda estivesse se formando nele. E então, a sombra avançou, atravessando o vidro como se fosse uma porta. Com um grito abafado, eu tentei fugir, mas a sombra me envolveu. Eu não podia respirar. O quarto, o 9º andar, o próprio edifício se desfez à minha volta. Eu fui arrastado para dentro, e a escuridão me engoliu por completo. Eu não sei quanto tempo se passou. Quando acordei, estava em um lugar escuro, sem paredes, sem teto, sem chão. Apenas um vazio interminável. Eu não estava mais no Trianon, mas em um lugar muito além disso. Foi quando vi a minha própria figura, parada diante de mim. Era eu, mas não era. Os olhos dela estavam vazios, como os meus. Você não deveria ter vindo aqui. Agora você está preso. Eu tentei gritar, mas não consegui. O vazio se fechou sobre mim e eu soube que não haveria saída. Meu nome é Daniel, e minha vida em Morretes, essa cidade histórica aninhada entre a Serra do Mar e a Mata Atlântica do Paraná, sempre foi marcada por uma tranquilidade quase monástica. Até que a sombra chegou, uma presença insidiosa que se manifestou primeiramente como uma perturbação sutil na periferia da minha percepção, mas que gradualmente se tornou um terror palpável, sussurrando segredos sombrios e roubando pedaços da minha própria identidade. Tudo começou com a mudança para a velha casa de pedra na rua 15 de Novembro. A propriedade, com seus muros altos cobertos de era e o jardim úmido e sombrio, possuía uma atmosfera carregada de história, um silêncio que parecia conter ecos de vidas passadas. No início, apreciei a solidão, o isolamento que me permitia
Me concentrar em minha escrita, nos contos de mistério que tanto me fascinavam. As primeiras manifestações foram quase imperceptíveis, uma sensação constante de ser observado, especialmente nos cantos mais escuros da casa. Vultos rápidos capturados pelo canto do olho, que desapareciam antes que eu pudesse focalizá-los. Uma queda inexplicável na temperatura em certos cômodos, como se uma corrente de ar fria persistisse mesmo com as janelas fechadas. A perturbação mais inquietante, no entanto, eram os sussurros, tênues, arrastados, como se uma voz estivesse falando muito baixo, quase inaudível, na periferia da minha audição. No início os atribuía ao vento que sibilava pelas frestas das janelas antigas ou ao murmúrio distante do rio Nhundiaquara. Primeira vez que os sussurros se tornaram mais distintos, mais direcionados, foi em uma noite de neblina densa que pairava sobre Morretes, envolvendo a cidade em um manto fantasmagórico. Estava sozinho em meu escritório debruçado sobre a escrivaninha quando ouvi meu nome. Um sussurro suave, rouco, pronunciando meu nome com uma familiaridade perturbadora. Arrepiei da cabeça aos pés. Levantei-me bruscamente, o coração batendo, forte no peito, e olhei ao redor do escritório. Estava sozinho. A porta estava fechada, a janela trancada. Não havia nenhuma explicação lógica para aquela voz sussurrando meu nome no silêncio da noite enevoada. As semanas seguintes foram marcadas por um aumento na frequência e na clareza dos sussurros. A sombra se tornava mais presente, mais intrusiva. Sentia sua presença fria e escura, espreitando nos cantos da casa, seguindo-me pelos corredores, pairando sobre mim enquanto eu dormia. E os sussurros continuavam, repetindo meu nome incessantemente, com uma cadência hipnótica que me deixava inquieto e ansioso. O terror se intensificou quando os sussurros começaram a evoluir. Não era apenas meu nome que a sombra murmurava agora. Começou a sussurrar os nomes de pessoas que eu conhecia, amigos de infância que não via há anos, familiares distantes, até mesmo o nome da atendente da padaria da esquina. Era como se a sombra estivesse sondando minhas memórias, colhendo fragmentos da minha vida, usando-os para me assombrar. O medo constante começou a corroer minha sanidade. A linha entre a realidade e a paranoia se tornava cada vez mais tênue. Comecei a questionar minhas próprias lembranças, a duvidar da minha percepção. Quem era essa sombra que sussurrava nomes? O que ela queria de mim? Decidi buscar respostas na história de Morretes, nas lendas antigas que permeavam a cidade. Visitei o Museu de História Natural do Paraná. Conversei com os moradores mais antigos, aqueles que conheciam os segredos ocultos da região. Descobri histórias sobre entidades sombrias que habitavam as matas densas ao redor da cidade, sobre espíritos inquietos presos entre mundos, sobre sussurros misteriosos carregados pelo vento que descia a serra. Uma lenda em particular me chamou a atenção. Falava de uma entidade ancestral, uma sombra que se alimentava das memórias e da identidade de suas vítimas, sussurrando seus nomes até que se tornassem meros ecos vazios. Dizia-se que essa sombra residia em casas antigas, absorvendo as histórias e os segredos de seus habitantes ao longo dos séculos. A descrição da lenda era assustadoramente semelhante ao que eu estava vivenciando. Seria possível que a sombra que me assombrava fosse essa entidade ancestral, despertada pela minha chegada à velha casa de pedra? O terror atingiu um novo patamar, quando a sombra começou a sussurrar meu nome, com uma entonação diferente. Uma entonação que eu não reconhecia como minha. Era como se a própria sombra estivesse tentando se apropriar da minha identidade, me chamando por um nome que soava familiar, mas ao mesmo tempo estranho, distante. Comecei a sentir lapsos de memória, pequenos buracos negros em meu passado. Momentos que deveriam ser claros e vívidos se tornavam nebulosos e incertos. Era como se a sombra estivesse literalmente roubando pedaços de mim, apagando as linhas que definiam quem eu era. Desesperado, tentei me livrar da casa, da fonte do meu tormento. Coloquei a propriedade à venda.
ansioso para escapar da influência sinistra da sombra. Mas quanto mais tempo eu permanecia na casa, mais forte a sua influência se tornava. Os sussurros eram constantes agora, dia e noite, repetindo meu nome com aquela entonação estranha. Os nomes de meus conhecidos se misturando, em um coro espectral. Uma noite acordei no meio da madrugada com uma sensação de pânico avassaladora. Olhei no espelho e não reconheci o rosto que me encarava. Era meu, mas ao mesmo tempo não era. Havia algo de diferente no meu olhar, um vazio frio e distante. E então, ouvi a sombra sussurrar meu nome. Não com a familiaridade rouca de antes, mas com a mesma entonação estranha que eu ouvira repetidamente. O terror me atingiu com a força de um golpe físico. A sombra não estava apenas sussurrando meu nome. Ela estava se tornando meu nome. Ela estava se tornando eu. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Olhei para minhas mãos e vi que elas estavam se tornando translúcidas, como se a própria substância do meu ser estivesse se desvanecendo. A sombra estava me consumindo por dentro, apagando minha identidade, substituindo-a pela sua própria essência sombria. Corri pela casa, desesperado, buscando algum refúgio, alguma forma de escapar da influência da sombra, mas ela estava em toda parte, sussurrando meu nome com aquela entonação fria e distante. Os nomes de meus entes queridos se tornando ecos vazios em minha mente confusa. Cheguei ao mirante da casa, com vista para a baía de Paranaguá sob a luz pálida da lua. O vento uivava ao meu redor, carregando consigo os sussurros da sombra. Senti-me atraído para a beira do precipício, uma força invisível me impulsionando para o abismo. Olhei para baixo e vi meu reflexo na água escura. Mas não era mais meu reflexo. Era o rosto da sombra, com seus olhos vazios e frios, sussurrando meu nome com uma possessividade aterradora. Naquele momento de terror absoluto, percebi a verdade sombria. A sombra não estava apenas me observando. Ela estava me substituindo. Ela estava apagando Daniel e tomando seu lugar. E não havia como escapar. Com um último suspiro, senti minha própria identidade se esvanecer, engolida pela escuridão da sombra que sussurrava nomes, e enquanto caía no abismo, a única coisa que ouvi foi o eco distante da minha própria voz, sussurrando um nome que não era mais meu. A descrição da lenda era assustadoramente semelhante ao que eu estava vivenciando. Seria possível que a sombra que me assombrava fosse essa entidade ancestral, despertada pela minha chegada à velha casa de pedra? O terror atingiu um novo patamar, quando a sombra começou a sussurrar meu nome, com uma entonação diferente. Uma entonação que eu não reconhecia como minha. Era como se a própria sombra estivesse tentando se apropriar da minha identidade, me chamando por um nome que soava familiar, mas ao mesmo tempo estranho, distante. Comecei a sentir lapsos de memória, pequenos buracos negros em meu passado. Momentos que deveriam ser claros e vívidos se tornavam nebulosos e incertos. Era como se a sombra estivesse literalmente roubando pedaços de mim, apagando as linhas que definiam quem eu era. Desesperado, tentei me livrar da casa, da fonte do meu tormento. Coloquei a propriedade à venda, ansioso para escapar da influência sinistra da sombra. Mas quanto mais tempo eu permanecia na casa, mais forte a sua influência se tornava. Os sussurros eram constantes agora, dia e noite, repetindo meu nome com aquela entonação estranha. Os nomes de meus conhecidos se misturando, em um coro espectral. Uma noite acordei no meio da madrugada com uma sensação de pânico avassaladora. Olhei no espelho e não reconheci o rosto que me encarava. Era meu, mas ao mesmo tempo não era. Havia algo de diferente no meu olhar, um vazio frio e distante. E então, ouvi a sombra sussurrar meu nome, não com a familiaridade rouca de antes, mas com a mesma entonação estranha que eu ouvira repetidamente. O terror me atingiu com a força de um golpe físico. A sombra não estava apenas sussurrando meu nome. Ela estava se tornando meu nome. Ela estava se tornando eu. Tentei gritar, mas minha voz falhou.
Olhei para minhas mãos e vi que elas estavam se tornando translúcidas, como se a própria substância do meu ser estivesse se desvanecendo. A sombra estava me consumindo por dentro, apagando minha identidade, substituindo-a pela sua própria essência sombria. Corri pela casa, desesperado, buscando algum refúgio, alguma forma de escapar da influência, da sombra, mas ela estava em toda parte, sussurrando meu nome com aquela entonação fria e distante. Os nomes de meus entes queridos se tornando ecos vazios em minha mente confusa. Cheguei ao mirante da casa, com vista para a baía de Paranaguá sob a luz pálida da lua. O vento uivava ao meu redor, carregando consigo os sussurros da sombra. Senti-me atraído para a beira do precipício, uma força invisível me impulsionando para o abismo. Olhei para baixo e vi meu reflexo na água escura. Mas não era mais meu reflexo. Era o rosto da sombra, com seus olhos vazios e frios, sussurrando meu nome com uma possessividade aterradora. Naquele momento de terror absoluto, percebi a verdade sombria. A sombra não estava apenas me observando. Ela estava me substituindo. Ela estava apagando Daniel e tomando seu lugar. E não havia como escapar. Com um último suspiro, senti minha própria identidade se esvanecer, engolida pela escuridão da sombra que sussurrava nomes, e enquanto caía no abismo, a única coisa que ouvi foi o eco distante da minha própria voz, sussurrando um nome que não era mais meu.